Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1 e 3. É a FATESA, curso de teologia, iniciando nossa aula, lição de número 6, do nosso livro Teologia do Obreiro. Teologia do Obreiro. É a matéria deste bimestre. A lição 6 ocupa da página 121 a 146. São 25 páginas de comentário. 25 páginas de comentário. Lembrando que aqui na sede nós temos 4 turmas. 2 à noite, segunda e quinta, e 2 de manhã, terça e sábado. Temos dezenas de núcleos, em cada um com um professor e um coordenador. Então, nossas aulas são ministradas pessoalmente. Face ao momento que estamos vivendo, continuaremos online e aberto para todos aqueles que quiserem conhecer o que a FATESA ensina, qual é a teologia que a FATESA ensina. Então, nesse período, estamos abertos para todos aqueles que quiserem conhecer o ensino ministrado pela FATESA. Lição 6. Uma lição grande, com 6 tópicos, ou 6 textos. Número 1, Israel, a vinha do Antigo Testamento. Número 2, a igreja, a vinha do Novo Testamento. Texto 3, eu e você somos os obreiros desta nova vinha. Texto 4, nosso pensamento sobre os trabalhadores da vinha e sobre os diversos horários em que foram chamados. Texto 5, os chamados na 11ª hora. E texto 6, a hora do acerto de contas com os trabalhadores. Você que tem o nosso livro, todo aluno matriculado tem o seu livro. Nós não vendemos livro. Na matrícula, na mensalidade, está inclusa o material de ensino. Então, para você que tem o nosso livro, abra na página 121 para o texto 1. Israel, a vinha do Antigo Testamento. Israel, a vinha do Antigo Testamento. Esta vinha do Antigo Testamento, Israel é a vinha do Antigo Testamento. A igreja é a vinha do Novo Testamento. Há quem diga que os primeiros, nesta parábola da vinha, há quem diga que os primeiros trabalhadores, chamados na primeira hora, eram os profetas. Isto não é verdade. Isto não é verdade. Os profetas exerceram o seu ministério em relação à vinha do Antigo Testamento, a nação de Israel. A nação de Israel é o povo que Deus formou para ser o seu povo na terra. A igreja começa com a chamada da primeira hora. Então, todos nós hoje somos trabalhadores da vinha do Novo Testamento, da igreja. Então, Isaías capítulo 40, vamos falar um pouquinho aqui desta vinha do Antigo Testamento. Isaías está aqui no seu livro, eu não vou ler. Isaías capítulo 1, versículo 1 a 7. Profeta Isaías capítulo 1, 1 a 7. O assunto está transcrito no seu livro. Vamos, portanto, tecer alguma consideração.
Israel é a vinha plantada por Deus no Antigo Testamento. Deus fala do seu propósito, de sua proteção e de seus cuidados com aqueles que ele chamou. Êxodo 19:5, a minha possessão peculiar. Israel é chamado de a minha possessão peculiar dentre todos os povos. No conteúdo desta vinha, do capítulo 5, nós vamos ver que a decepção para o lavrador, depois de tanto trabalho, zelo, dedicação, esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. O dono da vinha, que não é outro senão Deus, esperava que Israel desse uvas boas, mas deu uvas bravas. O Senhor Deus mostrou, através desta parábola, toda a sua insatisfação com o povo de Israel. Uvas bravas pode significar as obras da carne. Também obras mortas, como aparência de prosperidade, como no caso da igreja de Laodiceia. Nesta parábola, a vinha do Antigo Testamento, cada pessoa é um ramo, com a expressão um outeiro fértil. Um outeiro fértil. O Senhor deixou claro sobre as abundantes vantagens da terra de Canaã, sendo que as sebes, ou cercas, são uma figura de linguagem representando obstáculos naturais. Deus protegeu essa vinha. Deus protegeu essa vinha. O limpou das pedras. O limpou das pedras. Significa que Deus expulsou as nações idólatras de Canaã para que Israel não fosse subjugado e contaminado por elas. Ao dizer que plantou de excelente vides, Deus referia-se a Abraão, a Isaque e Jacó, os pais da nação de Israel. Deus a plantou de excelentes vides. Conforme já vimos, uma parábola é como uma tela que necessita de detalhes para a composição do todo da pintura. Aqui, o propósito da vinha era que ela desse fruto. Porém, Israel falhou. Tendo falhado, agora no Novo Testamento, Deus vai plantar uma nova vinha. Então, o texto 1 nos mostra a vinha do Antigo Testamento. No Novo Testamento, vamos ver aqui no texto 2, a vinha do Novo Testamento. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família, que saiu de madrugada, a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Um homem pai de família que saiu de madrugada, a assalariar trabalhadores para a sua vinha. A igreja é a nova vinha, a vinha do Novo Testamento. Voltando à simbologia bíblica, a igreja é uma nova vinha. Foi plantada para ocupar o lugar de Israel. Israel é o povo de Deus do Antigo Testamento. A igreja foi plantada, uma nova vinha, para ocupar o lugar da nação de Israel. A antiga vinha, tal como Esther, foi chamada para ocupar o lugar de Vasti. Esther foi levantada para ocupar o lugar de Vasti. Vasti, por desobediência ao rei, perdeu o trono. Israel, por obediência ao rei dos reis, perdeu seu lugar. A Esther não ficou ao lado de Vasti. A Esther ocupou o trono vazio devido
o problema da desobediência de Vasti ao seu rei. Então, não devemos confundir ou misturar essas duas vinhas. Israel e a igreja, assim como Esther, não foi colocada no trono de Vasti. Nem tampouco cremos que os trabalhadores recrutados, ainda de madrugada, os trabalhadores recrutados na primeira hora, ainda de madrugada, início das 6 horas da manhã no nosso horário. Esses trabalhadores não eram os profetas. Esses trabalhadores não eram os profetas. Os profetas sempre estiveram envolvidos com a vinha do Antigo Testamento, Israel. Lembramos também que não houve convivência entre Isaque e Ismael. Deus ordenou a Abraão que tirasse Ismael. Isaque não poderia conviver ao lado de Israel. Ismael aqui representa o filho mais velho de Abraão. Isaque não poderia conviver com ele. Isaque é o filho da promessa. A dedicação e os cuidados do dono da vinha. A dedicação e os cuidados do dono da vinha. Saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Esta vinha, que ele chamou de minha vinha. Jeremias 12, versículo 10, nós vamos ler aqui Jeremias 12, versículo 10. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo e tornaram em desolado, deserto, o meu campo desejado. Faça essa desolação. Deus agora vai plantar uma nova vinha. Ele saiu de madrugada. Durante todo o texto 2, nós vamos ver que quem recrutava trabalhadores era o dono da vinha. Que não é outro senão o próprio Jesus. Da mesma forma que Deus chamou Israel de minha vinha, Jeremias 12, 10 que eu li para você, também o Senhor Jesus se referiu à igreja como sendo a minha igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Assim como Israel era a vinha do Antigo Testamento, a igreja é a vinha do Novo Testamento. Para demonstrar sua íntima relação com a sua igreja, Jesus afirmou: eu sou a videira, vós as varas. Videira e varas unidas, formando um só corpo. Videira e vara unida, formando um só corpo. Isto pode explicar seus cuidados e sua dedicação com esta vinha. Esta parábola, o dono da vinha está inteiramente envolvido com as necessidades da vinha. Pela urgência do trabalho e pela necessidade de novos trabalhadores, é de se supor que era o tempo da colheita das uvas. Era o tempo da colheita. Pela necessidade e pela urgência de trabalhadores, era o tempo de colheita. Você já foi recrutado como obreiro para trabalhar nesta vinha? Você já foi recrutado como obreiro para trabalhar nesta vinha? A colheita não pode esperar. A colheita não pode esperar. O tempo conspira contra ela. Cada cacho de uva que não for colhido no tempo, por certo, será um cacho de uva perdido.
Você está trabalhando nesta colheita? Você está disposto a não permitir que um só cacho de uva se perca pela sua negligência? Vemos o dono da vinha preocupado entre o trabalho que estava sendo realizado e, ao mesmo tempo, saindo em busca de novos trabalhadores. Não eram os trabalhadores que o preocupavam, mas era ele que preocupava, que procurava. Não eram os trabalhadores que o procuravam, era ele que procurava os trabalhadores, os quais sempre estavam ociosos na praça. Jesus disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. João 5:17. Aos trabalhadores, a mim e a você. Aos trabalhadores, a mim e a você. Ele disse: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. João 15:16. Sua presença, a presença do dono da vinha, se fazia notar em todas as frentes de trabalho, pois ele havia dito: sem mim, nada podeis fazer. A sua presença podia se notar em todas as frentes de trabalho. Sem mim, nada podeis fazer. Assim, ele estava em busca de novos obreiros e, ao mesmo tempo, observava e supervisionava cada trabalhador, todos os recrutados nos diversos períodos do dia. Observava a dedicação ou a negligência com que fazia o seu trabalho. Via no rosto ou no coração de cada um com que espírito fazia a obra, se com alegria e gratidão, se por interesse ou obrigação. Ele está acompanhando o nosso trabalho. Ele está aferindo se estamos dedicando, fazendo o nosso trabalho com o coração aberto, com alegria, ou se estamos fazendo como se fôssemos mercenários. Os mercenários não tinham respeito pela integridade da vinha e nem cuidado. Quebrava os ramos, amassava as uvas, fazendo estrago, causando prejuízo à sua vinha. O dono da vinha estava observando como os trabalhadores faziam o seu trabalho. Pelo amor que dedicava à sua vinha, para ele era muito mais importante a qualidade do serviço e não a quantidade. Para o dono da vinha, é mais importante a qualidade do que a quantidade. Há muita gente correndo muito, procurando fazer muito, mas estão causando mais prejuízo do que lucro. Deus quer que façamos a sua obra, mas Deus quer que nós façamos com amor, com dedicação, com reconhecimento àquele que nos chamou para esse trabalho. Foi Ele que nos chamou, foi Ele que está nos assalariando. Então, o importante não é a quantidade do trabalho que você está fazendo, mas é como você está fazendo o seu trabalho na vinha. Era muito mais importante a motivação com que cada um trabalhava, do que a duração do tempo do trabalho. Ele, na verdade, queria ver o trabalho feito com amor e com a maior perfeição possível. No final do dia, ainda no final do dia, sempre presente, ele estava totalmente envolvido com o seu trabalho, assalariando trabalhadores para a sua vinha. O texto 13, eu e você somos trabalhadores dessa vinha.
os diversos turnos do dia. Nós vamos aqui, no texto 3, fazer apenas 2 considerações. Primeira, os trabalhadores na vinha não são os anjos. Os trabalhadores na vinha não são os anjos. Você pensaria, dizer que os anjos são os trabalhadores na vinha é um absurdo. Eu diria que hoje não há absurdo. Não há absurdo que não possa acontecer nos meios evangélicos. Existem evangélicos até prestando culto aos anjos. Você pode não crer, mas existe evangélico até prestando culto aos anjos. Os anjos não têm parte nessa vinha. Os anjos não têm parte nessa vinha. Os trabalhadores não são os anjos. Este é o primeiro destaque. O segundo destaque. Quem são os trabalhadores na vinha nesta parábola? Quem são os trabalhadores? Esse texto 3, vai dar diversas opções. Há muitos pensamentos divergentes. Não há um pensamento comum. E alguns entendem que esses trabalhadores, chamados na 11ª hora, inclusive, são os obreiros. Mas disse que na 11ª hora, faltando 1 hora para terminar o dia, os trabalhadores chamados estavam ociosos na praça. Ociosos. Eles não tinham o que fazer, estavam à toa. Agora, pensar que esses obreiros ociosos, que não estão fazendo nada, esses crentes ociosos, que não estão fazendo nada, seriam chamados para ser obreiros, é contrariar a lógica. Deus chama pessoas que estão envolvidas com a sua obra. Então, vamos destacar aqui que esses obreiros não eram os anjos, e esses obreiros ociosos também não são os nossos obreiros hoje. No texto 4, vamos destacar algum detalhe. Não vamos poder comentar tudo aqui. Vamos destacar aqui alguns detalhes. Então, para nós, está aqui no seu livro, página 133, para nós, os chamados para trabalhar na sua vinha não são apenas os obreiros, ou como dizemos, aqueles que têm cargo ministerial. Os chamados para trabalhar nesta vinha não são apenas aqueles que têm cargo ministerial. Todos nós temos uma chamada para fazer a obra de Deus. Todos nós. Sabemos pela Bíblia que todos os homens são chamados para a salvação. Todos são chamados para a salvação. Conforme dissemos na aula passada, este é o pensamento nosso. Pensamento de nós que cremos no livre-arbítrio. Todos os homens são chamados para a salvação. Esta é a primeira chamada. Sabemos ainda que todos os salvos, são chamados para fazerem a obra de Deus. Esta é a segunda chamada. Todos os salvos são chamados para fazer a obra de Deus. Pedro afirmou que a igreja, primeira epístola de Pedro 3:9, a igreja é um sacerdócio real. Um sacerdócio real. Todo sacerdote tinha uma função para desempenhar. Todos os sacerdotes tinham uma função para desempenhar. Então, todos nós, como sacerdote dessa nova aliança, fomos chamados
para fazer a obra de Deus. Paulo comparou a igreja a um corpo. Paulo comparou a igreja a um corpo. 1 Coríntios 12, 12 a 35, está no seu livro. Deixando claro que não existe nenhum membro. Paulo comparou a igreja a um corpo e deixou claro que não existe nenhum membro, por menor que seja, sem uma função. Não existe no corpo humano um órgão ou um membro, por menor que seja, que não tenha uma função. Assim, para nós, os trabalhadores da vinha somos nós, todos nós, eu e você, com ou sem cargos ministeriais. Com ou sem cargos ministeriais. Os trabalhadores da vinha, chamados em 5 horários diferentes. 5 horários diferentes. Os primeiros foram chamados na primeira hora, o segundo na 1/10 hora. Considerando que aqui nós estamos contando o tempo de acordo com o sistema romano. Israel contava o dia e a noite de forma diferente. Para Israel, a noite precedia o dia e a noite era dividida em 4 períodos. Do nosso horário, 18 horas até 21, primeira vigília. Das 21 à meia-noite, segunda. Da meia-noite às 3 da madrugada, terceira, das 3 às 6 da manhã, quarta, terminava a noite. Agora, para o judeu, começava o dia. E o dia era contado em 12 horas. 12 horas. Começando na hora primeira e terminando na hora segunda. Na 12ª hora. Aqui nós estamos pelo horário romano. Pelo horário romano. Os primeiros trabalhadores foram convocados das 6 horas às 7 horas. O horário romano, o dia começa às 0 hora. 0 hora e vai até 24, horário corrido. O dia começa às 0 hora e vai até 24. Então aqui, os que foram chamados na primeira hora, das 6 às 7 horas, no horário judeu, das 6 às 7 horas no nosso horário. E quem foi chamado na 1/10 hora, 17 horas, o dia terminaria para o judeu às 18 horas. Então nós temos aqui cinco momentos de chamada. Mas a obra é apenas uma. A obra é apenas uma. Vamos destacar aqui no texto 5, texto 5, texto 6, vamos dedicar aqui um tempo maior para o texto 5. Os trabalhadores da 1/10 hora. 1/10 hora. 1/10 hora no horário romano. Aqui nós estamos no horário judeu, 1/10 hora. E o dia terminaria na 12ª. Estes foram convocados faltando 1 hora para terminar o dia. E entre eles, nós temos aqui em Lucas, capítulo 23, versículo 42 a 43, um trabalhador chamado na 1/10 hora. Lucas, capítulo 23, e o versículo 42 e 43. Vinte e dois, 23, 42, 43 diz o seguinte: E Jesus, 41, um dos 2 ladrões. Comecemos aqui no 40. Respondendo, porém, o outro, estava zombando de Jesus.
Respondendo, porém, o outro, dizendo: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele creu que Jesus era rei. Ele creu que Jesus tinha um reino. Ele creu que Jesus ressuscitaria. E ele disse: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Um trabalhador recrutado na 11ª hora. Esses últimos, da 11ª hora, tinham muitos motivos a mais para serem gratos ao dono da vinha e para se dedicarem com todas as suas forças, não a fazer muito, mas a fazer com o coração. A lei de Moisés mandava pagar o trabalhador diário. No final do dia, o trabalhador deveria receber o seu salário. Está aqui em Deuteronômio 24:15. No seu dia lhe darás o seu salário, e o sol não se porá sobre isso, para que não crame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. O patrão tinha que fazer o pagamento diário. A Bíblia, na linguagem de hoje, disse: porque o salário dele, no mesmo dia, antes do pôr do sol, pois ele é pobre e espera ansioso pelo dinheiro. Se você não pagar, ele gritará a Deus. O Senhor gritará a Deus, o Senhor, contra você, e você será culpado do pecado. Também Levítico: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até amanhã. Então podemos aqui imaginar a alegria, a gratidão. Esses aqui faltava apenas 1 hora para terminar o dia. Voltaria para casa sem pão, voltaria para casa não levando nada para a sua família. Mas de repente, faltando 1 hora para terminar o dia, chega lá alguém, e esse alguém dá a ele uma oportunidade. Você quer trabalhar? Você está ocioso por quê? Porque ninguém nos contratou. Então você está contratado. Vai para a minha vinha e dar-te-ei o que for justo. Este trabalhador da 11ª hora, nós podemos imaginar a sua alegria com que ele trabalhou. Apenas 1 hora, mas ele deu o melhor que havia nele. Apenas 1 hora, mas ele fez o trabalho da melhor maneira que ele pôde fazer. Ele não estragou uma uva sequer. Agora, os que começaram na 1ª hora, há 12 horas já estão trabalhando. E trabalharam muito tempo, 12 horas. Mas aqui, no reino de Deus, não é pelo tempo, não existe tempo de casa. Aqui não é uma empresa. Há crente que diz: eu estou na igreja há 40 anos, eu estou na igreja há 30 anos. Mas está na igreja fazendo o quê? Fazendo a obra do Senhor? Ou atrapalhando mais do que ajudando? Então, igreja, o reino de Deus, não conta tempo de serviço. O importante não é quanto tempo eu dedico à obra de Deus. O importante é como eu dedico o meu tempo. O importante não é a quantidade de obra que eu vou praticar, mas a qualidade. Deus quer qualidade, não quantidade. Se pudermos praticar muito, melhor. Mas se não pudermos, o pouco que fizermos,
Coloque o seu coração no seu trabalho. Coloque o seu coração no seu trabalho. Este é aqui o texto 5. Os homens ociosos na praça, para nós não eram os crentes, e muito menos obreiros. Não pode existir obreiro ocioso. A seara é grande, mas pouco ceifeiro. Para nós, estes homens ociosos não são os pecadores à espera de uma oportunidade. Na parábola, o próprio dono da vinha foi à procura deles. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Quem procura é Deus. É Deus quem está à procura do pecador. Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Não há nenhum motivo para estar ocioso na praça. O Senhor Jesus está dizendo: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Estar ocioso na praça é um problema do homem, porque há uma chamada, há uma chamada. Feliz é aquele que sabe aproveitar a sua chamada. O texto 6, a hora do acerto de conta com os trabalhadores. A hora do acerto de conta com os trabalhadores. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo. Eu posso ver aqui, mas no senhor da vinha, o Senhor Jesus. Os que estão cuidando dos trabalhadores, o Espírito Santo. Aqui, representado como sendo o mordomo. Aproximando-se a noite. Se a noite está se aproximando, é porque o dia está terminando. Agora, aqui cima, aqui nós temos que aplicar o horário romano. Aproximando-se a noite, diz o trabalhador da vinha ao seu mordomo. Pelo horário romano. Ainda aqui nós estamos no horário judeu. O dia começa às 6 da manhã e termina às 18 horas. Às 18 horas começa a noite. Então, para o judeu, os convocados na primeira hora começaram a trabalhar às 6 horas da manhã. O convocado na 10ª hora, na penúltima hora do horário romano. Então, aqui nós temos que aproximando-se a noite. Aproximando-se a noite significava que o dia estava terminando. Aproximando-se a noite significava que o dia estava terminando. E para os judeus o dia terminava às 18 horas. O dia terminava às 18 horas. Para os romanos, o dia terminava à meia-noite. Era contado hora corrida, de 0 hora até 24. Então, em qualquer dos horários, aproximando-se a noite, significava que o dia estava terminando. Mas, qual seria esse dia que estava terminando? A Bíblia, a palavra dia, é vista de diversas formas diferentes. Pode ser um dia, no sentido físico, de 24 horas. E pode ser um tempo longo ou curto. Pode ser um longo período. Aqui, o dia que está terminando, aproximando-se a noite, é porque está terminando o dia. Mas que dia está terminando aqui? Está terminando o dia da graça. O dia da graça. O dia da graça começou na cruz do Calvário. Nós já estamos há mais de 2000 anos.
Mas esse período de tempo é chamado de dia da graça. Aproximando-se a noite, o dia está terminando. Na parábola das 10 virgens, o Senhor Jesus usa essa expressão. À meia-noite, ouviu-se um clamor. À meia-noite, estava terminando o dia da graça, que começou na cruz do Calvário e vai terminar com o arrebatamento. À meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Aqui, quando se diz, aproximando-se a noite, nós estamos falando do momento em que vai terminar o dia da graça e vai começar o dia do Senhor. E o dia do Senhor começou na cruz do Calvário e vai terminar com o arrebatamento. Foi por esta razão que as virgens loucas, à meia-noite ouviu-se um clamor, estava terminando o dia da graça. À meia-noite ouviu-se, aí vem o noivo. Elas não estavam preparadas. A Bíblia diz que elas saíram para ir buscar o azeite. Se encontrou, se não encontrou, não é o problema. Eu entendo que não encontrou, porque o azeite é símbolo do Espírito Santo, e o Espírito Santo já tinha deixado a terra. Mas elas voltaram. Mas ouviram que o dia da graça já tinha terminado. E elas voltaram 5 minutos ou 10 minutos já do grande e terrível dia do Senhor. Então aqui nós estamos contemplando o aproximando-se à noite, o momento do arrebatamento da igreja. Diz o Senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores. É o Espírito Santo que vai fazer essa chamada. É o Espírito Santo que vai levar a igreja. Agora chama os trabalhadores. E ato contínuo, após o arrebatamento, ato contínuo, a igreja estará perante o tribunal de Cristo. E ali vai ser feito o pagamento. Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Então, haverá um dia de acerto de conta com todos. Haverá um dia de acerto de conta com todos. Se haverá um dia de acerto de conta com os santos, também haverá um dia de acerto de conta com os ímpios. Está aqui em Mateus 13:42. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Tudo começa com 2 caminhos, tudo começa com 2 portas. O que entra pela porta estreita vai encontrar um caminho estreito e um Senhor. O que entra pela porta larga vai encontrar um caminho largo e um Senhor. Mas os 2 caminhos terão um final. Quem entrou pelo caminho estreito vai ouvir esse chamado, vinde bendito do Senhor. Os que entraram pelo caminho largo. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do século. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Ainda aqui no texto 6, haverá um dia de acerto de conta. O item 2, haverá um dia de acerto de conta com todos. O acerto de contas para os salvos será no tribunal de Cristo, logo após o arrebatamento. O acerto de conta com os ímpios será 1000 anos depois, no trono branco. O acerto de conta de todos os ímpios será no julgamento do trono branco. Apocalipse capítulo 20. E o acerto de conta com o salvo será no tribunal de Cristo. Portanto, haverá um dia de acerto de conta.
com os falsos crentes, com aqueles que têm aparência de santos. Isso está aqui no seu livro. Haverá um dia de acerto de conta com os falsos crentes. Aqueles que têm aparência de santos, mas não são. Com aqueles que enganam e causam escândalo no reino de Deus. Esse dia de acerto de contas será na consumação dos séculos. Por certo, no trono branco. A consequência serão lançados na fornalha de fogo, onde estarão eternamente. Haverá um dia de acerto de conta com todos. Acerca do mal, acerca do servo mau que escondeu o talento que lhe foi entregue, o Senhor disse, está escrito, muito tempo depois, veio o Senhor daquele servo ajustar contas com eles. Muito tempo depois, veio o Senhor daquele servo ajustar conta com ele. Ao servo mau, o Senhor disse, lançai, pois, o servo inútil nas trevas. Ali haverá pranto e ranger de dente. Haverá um dia de acerto de conta com os servos maus. Não somos nós que vamos julgar. Mas existe duas categorias de servo. O servo bom e o servo mau. Agora, haverá um dia de acerto de conta. Haverá um dia de acerto de conta com todos. Vamos ler aqui no seu livro. Este dia pode acontecer também, mesmo nessa vida, quando o Senhor assim o quiser. Aconteceu com o credor impassivo. Por isso o reino do céu pode ser comparar-se a um rei que quis fazer conta com seu servo. Haverá um dia de acerto de conta com todos. Também para os trabalhadores da vinha. Haverá um acerto de contas também para os trabalhadores da vinha. Nós estamos lendo aqui do livro. Os trabalhadores da vinha diante do tribunal de Cristo. Diz Paulo aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Paulo repete em Romanos 14, versículo 10. Este será o dia do acerto de conta com os trabalhadores da vinha. Chama os trabalhadores da vinha e paga-lhes o salário. Com todos aqueles que o dono da vinha chamou e enviou para trabalharem na sua vinha, todos estarão ali. Os que foram convocados desde a primeira hora, também os que foram convocados na 10ª hora. Ali não estarão aqueles que, porventura, tenham permanecido ociosos na praça. Os que tenham permanecido ociosos na praça não estarão ali. Agora, quando acontecerá esse julgamento? Conforme afirmou o Senhor, aproximando-se a noite. Aproximando-se a noite. Quando a noite se aproxima, o dia está findando. Quando a noite se aproxima, o dia está findando. Estamos vivendo nos momentos finais do dia da graça, que começou na cruz do Calvário e vai terminar com o arrebatamento. Chamar os trabalhadores será o último ato determinado por Deus nesse dia. Diz o Senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores. Portanto, assim que os trabalhadores forem chamados, terminará o dia e começará a noite. Agora aqui no seu livro fala sobre o dia da graça. Sabemos que o dia na Bíblia é usado de 3 formas diferentes. Numa delas, dia fala de um período de tempo que pode ser curto ou longo, como o dia do Senhor,
que durará 1000 anos. Aqui, para nós, o dia da graça corresponderá ao período de tempo que teve início na cruz do Calvário e terá fim com o arrebatamento da igreja. Trata-se do mesmo período da dispensação da graça. Nesse julgamento, não há qualquer tipo de punição ou castigo. Nesse julgamento não há qualquer tipo de punição, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Se o crente foi arrebatado, a sorte dele foi lançada. Se ele foi arrebatado, não há possibilidade nenhuma dele retornar. Esse julgamento nós encontramos aqui porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos que ali estiverem estarão num corpo transformado, conforme o seu corpo glorioso. Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Todos que ali estiverem, estarão num corpo glorioso. Filipenses 3, 21. Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Nenhum dos trabalhadores na vinha deixou de receber. No tribunal de Cristo serão julgadas as obras do crente, e não o crente. No tribunal de Cristo serão julgadas as obras do crente e não o crente. O critério do julgamento das obras. Temos afirmado que o objetivo de uma parábola não é servir de base para uma doutrina bíblica. As grandes doutrinas da Bíblia não estão fundamentadas sobre parábola. Como o Senhor Jesus mesmo disse, ele usou o ensino através de parábola para revelar aos filhos de Deus, que são súditos do reino, os mistérios referentes ao reino de Deus. Ele usou a parábola para revelar aos filhos de Deus que eles são súditos do reino, os mistérios do reino de Deus. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mateus 13 e 11. As parábolas podem e devem ser usadas para ilustrar uma doutrina, e não para fazer uma doutrina. Vamos entender, então, aqui primeiro critério em relação ao acerto de contas. Isto nos fornece o primeiro critério para o julgamento. O importante não é o tempo de serviço prestado. Primeiro critério, no tribunal de Cristo. O primeiro critério, não é importante o tempo do serviço prestado. Seremos julgados pela maneira que fizemos o nosso trabalho e não pelo nosso tempo de serviço. Seremos julgados pela maneira com que fizemos o nosso trabalho e não o tempo de serviço. Há crente que se ufana. Eu estou na igreja há 50 anos. Agora, qual foi o trabalho que fez nesses 50 anos? Nós não seremos julgados pelo tempo de crente que fomos aqui na terra, mas pela maneira que nós fizemos o trabalho que Deus entregou em nossas mãos para fazer. É claro também que os que trabalharam 12 horas produziram muito mais em relação aos que trabalharam apenas uma. Porém, a quantidade das obras também não foi levada em consideração na hora do acerto de conta.
nem o tempo e nem a quantidade. A quantidade das obras. Isaías, profetizou durante mais de 60 anos. Começou no tempo do rei Uzias e foi até o reinado de Manassés. E ele profetizou durante mais de 60 anos. Deixou um livro com 66 capítulos. Uma grande quantidade de obras. João Batista profetizou 6 meses. Não deixou nada escrito. Agora, o Senhor Jesus diz que ninguém é maior do que João Batista. João Batista teve um ministério muito curto. Não deixou nada escrito. Mas no tribunal de Cristo, o seu galardão será maior do que o de Isaías. Moisés serviu a Deus 40 anos. Escreveu 5 livros, 185 capítulos. Uma grande obra. Mas não será pela quantidade de obra, será pela qualidade. Se Moisés fez o seu trabalho com toda a dedicação a Deus, ele receberá pela maneira que ele fez, mas não pela quantidade. Deus quer qualidade acima da quantidade. Segundo critério, qualidade e não qualidade. Terceiro critério, o que nos ensina o apóstolo? Aqui vamos considerar agora, considerando que estamos nos momentos finais, 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo descreve, está no seu livro, e ele termina o versículo dizendo: e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano. Qual é a obra que vai se queimar, irmão? Aquela feita através da minha natureza carnal e para a minha glória. A terra simboliza a minha natureza carnal. A terra simboliza a minha natureza carnal. E, através da minha natureza carnal, eu posso produzir uma grande quantidade de madeira. Eu posso construir uma grande quantidade de palha. Eu posso construir uma grande quantidade de feno. Mas o julgamento será, as nossas obras vão passar pelo fogo. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Muita madeira, muito feno, muita palha. Aqui o fogo fala da justiça de Deus. No céu não existe fogo. O fogo fala da justiça de Deus. As nossas obras serão julgadas através do juízo de Deus. Deus não procura quantidade. Madeira é a minha natureza carnal que produz. Feno é a minha natureza carnal que produz. Palha é a minha natureza carnal que produz. E no tribunal de Cristo, esse que levou muita madeira, muito feno, muita palha, tudo isso vai ser queimado pelo fogo. E ele ficará no céu. Mas tudo que ele fez, por tudo que ele fez, não haverá qualquer galardão. Mas existem aqueles que estão trabalhando com ouro. O ouro fala da glória de Deus. Eu estou ministrando esta aula para a glória de Deus. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro de ninguém. Eu não vivo disto. Eu estou ministrando esta aula para a glória de Deus. E nesta aula, eu estou edificando em ouro. Ouro. Eu estou aqui edificando em prata. Prata fala da redenção. Eu só estou aqui porque o Senhor Jesus pagou a minha dívida na cruz do Calvário. E como redimido, tudo que eu fizer,
Pelo fato de eu ser salvo, eu estou trabalhando com prata. Eu estou ministrando essa aula pelo poder do Espírito Santo que habita em mim. Tudo que nós fazemos pelo poder do Espírito de Deus que habita em nós, nós estamos edificando em pedras preciosas. Então, ouro, prata, pedras preciosas, certamente nós não levaremos de grandes quantidades, mas não é a quantidade que Deus procura. Deus procura a qualidade. Quantidade pode se levar de palha, quantidade pode se levar de madeira, quantidade pode se levar de feno, mas Deus não procura quantidade. Deus procura obras feitas em ouro. Deus procura obras feitas em prata. Deus procura obras feitas com pedras preciosas. Então, no tribunal de Cristo, haverá muita surpresa, muita surpresa. As obras que não se queimam. Está aqui no seu livro. As obras que não se queimam. Mas nossas obras serão provadas pelo fogo. O pagamento de todos vem de uma única fonte. Concluindo aqui, o nosso livro, essa lição, tem 25 páginas. 25 páginas. A FATESA prima por colocar na mão do aluno um conteúdo bíblico. São 25 páginas. É claro que nas nossas aulas nós fazemos um resumo. Mas quem tem o livro, essa lição com 25 páginas, vai encontrar muito mais daquilo que nós falamos aqui. O pagamento de todos vem de uma única fonte. O pagamento de todos. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Todos, certamente todos os obreiros, não importando o trabalho que façam, ninguém ficará sem receber o que lhe é devido. O dono da vinha é o mesmo dono da construção. Assim como na vinha, também na construção, não é o arquiteto, o engenheiro, o mestre de obra, não é o chefe ou encarregado, o responsável pelo pagamento. O responsável pelo pagamento é o dono da obra. Não é o arquiteto, não é o engenheiro, não. O responsável é o dono da obra. Todos trabalham direta ou indiretamente para o dono da obra. Está aqui no seu livro. É dele, e somente dele, que virá o pagamento ou a recompensa pelo trabalho desenvolvido por cada um. Sabemos ainda mais. Sabemos que o dono da construção é o mesmo que disse: minha é a prata, meu é o ouro. O dono da vinha, o dono da construção, é aquele que disse: minha é a prata, meu é o ouro. Eu recompensarei, diz o Senhor. Assim, não há qualquer possibilidade de que algum obreiro deixe de receber o que lhe for de direito. Porquanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, na verdade, não perderá o seu galardão. Qualquer que der, está aqui no seu livro, Marcos 9:41, qualquer que der, mesmo que seja um copo d'água, em meu nome, não ficará sem o seu galardão. Concluímos aqui a lição de número 6 do livro Teologia do Obreiro, livro que estamos estudando neste bimestre. Querendo Deus, voltaremos na próxima oportunidade. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém.